E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa jornada. Eu estou muito feliz que você me deu essa oportunidade da gente compartilhar conhecimentos e eu te garanto que ao final dessa jornada você vai ter um mapa completo do seu labirinto para ter um ano muito produtivo. Por isso, eu estou aqui nesse lugar super especial e já vou explicar o porquê para a gente começar o desenho do nosso mapa do labirinto. Eu vou falar de algo que parece simples, quase ingênuo, mas ao longo da minha trajetória percebi que quase todos nós sonhamos com algo que nos encanta, mas nunca temos um plano para chegar lá. Nós brasileiros, principalmente, fomos ensinados assim: sonhar com o emprego que amamos, com a casa própria, com o carro, a viagem. Porém, sinto que para a maioria faltou um capítulo essencial nesse aprendizado, que é o capítulo que nos ensina a fazer planos para chegar lá. Quando a gente tem um plano, é muito mais fácil e provável da gente chegar lá. Por quê? Porque a gente começa a enxergar as etapas pequenas até o nosso objetivo. Etapas essas que a gente acredita que sabemos quais são, mas pela minha experiência, passa despercebido na maioria dos momentos. E não sou só eu. Muitos colegas e liderados também se perderam nesse aspecto. Por isso, esse episódio é crucial para o que vamos desenhar. Nos meus anos de Magalu, pude trabalhar observando de perto uma das maiores líderes do Brasil, Luísa Helena Trajano. E me lembro muito bem de uma frase que ela disse: "Você pode subir rápido a escada, só não pode pular degraus." Com esse ensinamento fantástico que eu te dou as boas-vindas ao nosso primeiro episódio, a importância das metas de curto prazo. Como eu disse, parece simples, mas eu tenho certeza que muita gente não olha para esse ponto. Ou seja, as etapas necessárias para construir algo sólido. E mais do que isso, etapas essenciais para chegar lá. Acredito que isso tem um pouco a ver com o que vemos nas redes sociais. O placar do jogo está sempre em destaque, enquanto o esforço que leva à vitória raramente é mostrado. Quando ele aparece, é na forma de uma pessoa impecavelmente maquiada, em uma academia incrível, finalizando um treino com um shake detox. Quando falamos de aprendizado, é sempre uma foto de um livro bonito, ao lado de uma xícara de café fumegante, como se cada momento daquele fosse puro prazer. E aí, nós nos pegamos pensando: meu Deus, eu gostaria tanto de sentir prazer nos meus treinos, na minha leitura, no meu aprendizado, seja qual for a forma que você aprende. Deixa eu te contar uma coisa. Essa ideia, ela é uma ilusão. É difícil para todo mundo. Essa percepção de que devemos buscar prazer em cada passo muitas vezes nos engana. E a ciência já provou isso. O que realmente nos traz satisfação é a recompensa, não a jornada. A realidade, para nós, meros mortais, é que o treino é bem diferente. É suado, exige esforço, pode ser doloroso e muitas vezes nos encontramos com uma cara inchada de sono ou com uma desmotivação absurda antes de começar. Se te parece familiar? Pois é, acontece com a maioria das pessoas. Eu me lembro uma vez que eu participei de uma masterclass da Dame Anna Wintour, que é CEO da revista Vogue. Embora o curso fosse voltado mais para quem trabalha com moda, uma frase ficou marcada na minha mente: coisas boas levam tempo. Essa frase jamais saiu da minha cabeça. Pense em todas as conquistas das quais você se orgulha de verdade na sua vida. Seja uma viagem inesquecível, uma promoção tão esperada, ou até mesmo aquele carro que você sempre quis. Nada aconteceu da noite para o dia, certo? Cada uma das vitórias que você foi alcançando foi através de pequenas etapas, mesmo que você não tenha percebido. E já que estamos falando nisso, vai aqui uma pergunta. Você já parou nas pequenas etapas que você teve que concluir até realizar esse sonho? Até nas coisas mais simples? Vou te dar um exemplo do que eu tô falando. Imagine que seu sonho foi ou seja visitar a Europa. Então, a etapa 1 desse objetivo é justamente definir esse objetivo. Ou seja, eu quero ir para a Europa. Depois, eu tenho que escolher uma data para a viagem, ou seja, o tempo que eu estimo em realizar aquele objetivo. Depois, a etapa 3 é montar um itinerário. Tá, eu vou para França, depois eu vou para Londres, depois eu quero visitar a Itália. Depois, normalmente, você vai calcular quanto que você vai gastar. Essa é a etapa 4. A etapa 5, comprar as passagens e reservar o hotel. Etapa 6, fazer as malas. Etapa 7, ir para o aeroporto em segurança. Etapa 8, chegar no seu destino. Mesmo que você não siga exatamente essa
ordem, de uma certa forma você precisou seguir passo a passo. E eu tenho certeza que quando você estava realizando esse passo a passo, esse era o seu foco, mesmo que você não tenha programado. A minha reflexão aqui é que de etapa a etapa o seu objetivo vai desenrolando. Enquanto você sonha com a Europa, na verdade, está vivendo uma jornada cheia de pequenos progressos. E é isso que torna a experiência ainda mais valiosa. Agora, vamos refletir juntos. Por que na nossa carreira, nos outros objetivos, as coisas não são dessa forma, não seguem essa mesma lógica? Muitas vezes, queremos aquela promoção tão desejada, mas ficamos sem saber qual é a próxima etapa a ser concluída. E é exatamente sobre isso que eu quero explorar nesse episódio, trazendo uma lição de um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, Michael Jordan. Até por isso, pessoal, para esse primeiro episódio, eu decidi gravar aqui, nessa quadra de basquete em Vancouver, perto da minha casa, onde sempre que eu passo aqui tem muitos jovens treinando com a camiseta do Michael Jordan. E eu, quando era mais novo, também joguei basquete por muito tempo. Então Michael Jordan e esse esporte sempre foram referências para mim. Então aqui, nessa quadra em Vancouver, começa o primeiro passo do nosso mapa. Esse ensinamento vem de um trecho de um capítulo de um livro chamado Nunca Deixe de Tentar, que faz parte de uma coletânea de livros na vida como no esporte, com comentários de ninguém menos que Bernardinho. Meu principal objetivo sempre foi me tornar o melhor, mas, ao me aproximar de cada meta, fazia isso passo a passo. Foi por essa razão que não tive medo de ir para a Universidade da Carolina do Norte, uma instituição de enorme tradição no basquete norte-americano, depois de concluir o ensino médio. Muitos diziam que aquela não era a melhor escolha, porque eu não seria capaz de jogar em um nível tão elevado. Sugeriram que eu optasse pela Academia da Força Aérea, porque assim teria um emprego ao terminar a faculdade. Cada um traçava um plano diferente para mim, mas eu tinha minhas próprias convicções. Sempre procurei fixar metas de curto prazo. Ao olhar para trás, pude ver como cada um daqueles passos ou conquistas me levou à etapa seguinte. Quando, no segundo ano do colégio, fui cortado do time principal, aprendi algo muito importante. Compreendi que nunca mais queria me sentir tão mal. Nunca mais queria experimentar aquele gosto amargo na boca, aquele buraco no estômago. Então, estabeleci como objetivo conquistar um lugar de titular no time principal e mantive o foco nisso durante todo o verão. Enquanto me exercitava e aprimorava o meu jogo, era só nisso que eu pensava. Quando consegui, tracei outra meta razoável e realista que poderia alcançar se trabalhasse duro o suficiente. A todo instante, eu procurava visualizar aonde queria chegar, que tipo de jogador queria me tornar. Encarava tudo com o meu objetivo em mente. Sabia exatamente aonde queria chegar e mantinha o foco naquela direção. À medida que eu alcançava as minhas metas, os resultados iam se somando. E eu ganhava confiança a cada conquista. Desse modo, construí a convicção de que poderia competir pela Universidade da Carolina do Norte. Para mim, era um trabalho puramente mental. Nunca precisei escrever nada, apenas me concentrava no próximo passo. Acho que eu poderia ter aplicado esse método a qualquer coisa que eu tivesse escolhido fazer. Não é muito diferente de alguém que deseja se tornar um médico. Se esse é o seu objetivo, mas você só tira nota 5 em biologia, a primeira coisa que deve fazer é tirar nota 7, para então tirar 10. É preciso se aperfeiçoar e superar esse primeiro obstáculo antes de enfrentar matérias como química ou física. Dê pequenos passos, senão estará correndo o risco de sofrer todo tipo de frustração. De que modo você iria adquirir a confiança se a única medida do seu sucesso fosse se tornar médico? Se você se esforçasse ao máximo e não conseguisse, isso significaria que toda a sua vida é um fracasso? É claro que não. Todas essas etapas são como peças de um quebra-cabeça. Juntas, elas formam uma imagem. Quando a imagem está completa, a meta foi atingida. Se isso não acontecer, não é razão para ficar deprimido. Se você fez o melhor que pôde, terá conquistado algo ao longo do caminho. Poucos conseguem formar a imagem completa. Nem todos chegam a ser o melhor vendedor ou o melhor jogador de basquete, mas ainda assim você pode ser considerado um dos melhores e, portanto, um sucesso. É por essa razão que sempre fixei metas de curto prazo. Seja no golfe, no basquete, nos negócios, na vida familiar ou até mesmo no beisebol, estabeleço metas de curto prazo. Estabeleço metas realistas e mantenho foco nelas. Faço perguntas, leio, ouço. Não tenho receio de perguntar quando não sei algo. Por que deveria? Estou tentando chegar a algum lugar. Ajude-me, me dê uma orientação. Não há nada de errado nisso.
um passo de cada vez. Não consigo imaginar nenhuma outra maneira de realizar algo. E aí, pessoal, já tinham lido esse livro? E viu só como esse trecho nos oferece uma visão poderosa sobre perseverança e superação, mas principalmente sobre pequenos passos, algo muito menosprezado na nossa sociedade, onde só as grandes vitórias viram posts nas redes sociais. Agora, antes de mergulharmos no conteúdo do curso, quero antecipar um pouco do que veremos e explicar por que, cientificamente, isso é tão importante. Nosso cérebro pode ser um grande aliado, mas também pode se tornar o nosso maior inimigo. Além de ser incrível em sua capacidade, ele adora criar atalhos e nos proteger de dores emocionais. Lembra quando Jordan menciona que, se você quer ser um nota 10, mas é um nota 5, primeiro precisa focar em ser um nota 6? Então, essa estratégia é poderosa porque nos motiva com um objetivo de longo prazo, ou seja, ser um nota 10 ou o maior jogador de todos os tempos da NBA, ao mesmo tempo que evita gerar condições que o nosso cérebro tende a evitar, como os sentimentos negativos, principalmente a frustração. Quando você enfrenta um desafio ou não consegue atingir uma meta, seu cérebro ativa áreas ligadas ao estresse. Isso provoca a liberação de hormônios, como o cortisol. Um pouco de estresse pode ser um impulso para superar as barreiras e buscar motivação. Mas se a frustração se torna uma constante e muito alta, a situação pode se complicar rapidamente. Afinal, nosso cérebro é programado para escapar da dor emocional que a frustração provoca. Esse padrão, ao longo do tempo, pode levar a um comportamento de evitamento, onde você começa a se afastar de situações que considera estressantes. Com o tempo, esse ciclo de fuga pode drenar a sua motivação, fazendo com que você se sinta menos inclinado a perseguir os seus sonhos e reduzindo assim a sua confiança e o seu entusiasmo. Fatores importantíssimos para atingir a nossa meta. Exemplo: já que eu não consigo ficar musculoso depois de um mês indo na academia, eu vou parar de ir, porque eu olho no espelho e não vejo nada. Olha só, essa pessoa começou a ir na academia agora e o seu objetivo é ficar musculosa. Se a gente pudesse dividir em pequenos passos, primeiro poderia ser ir na academia com frequência, depois começar a perder peso, depois começar a ganhar músculos. Assim, etapa a etapa, ganhando confiança e entusiasmo, ela teria uma chance enorme de chegar lá. Agora, vamos analisar um exemplo prático na carreira. Imagine que você é um analista júnior que sonha em se tornar um gerente. Nas reuniões, você observa as entregas do gerente e se inspira nelas, certo? O problema é que, ao se espelhar nele, você pode estar esquecendo que esse gerente percorreu um caminho cheio de experiências e aprendizados antes de chegar onde está. Quando você se compara a ele, é natural se sentir que as suas entregas não são tão impressionantes. E isso pode te levar à frustração se toda vez que você tentar uma tarefa, você falar, putz, mas essa pessoa faria muito melhor. A cada comparação, seu cérebro começa a reagir, tentando te proteger desse sentimento negativo e fazendo você querer evitar essas situações, ao invés de te motivar. Me lembro quando eu iniciei a minha jornada na corrida, por exemplo. Quando eu comecei, eu corri meus primeiros 5 quilômetros e fiquei super empolgado. Depois, fui me desafiando e corri 10 quilômetros. E esse impulso me fez sonhar em participar de uma São Silvestre, que tem 16 quilômetros. Eu acabei não indo, porque era a época da pandemia e não teve a corrida, e foi numa época no meio do ano que eu não pude participar. Mas, com treinos, eu alcancei a marca de 21 quilômetros, algo já incrível para mim. Com essa confiança, eu decidi me inscrever em uma maratona, ou seja, correr 42 quilômetros. Contratei um coach na época e comecei os treinos. Quando eu comecei os treinos e eu cheguei lá, no primeiro treino de 21 quilômetros, eu cheguei exausto e a ansiedade surgiu. Por quê? Eu comecei a pensar, como eu conseguiria completar uma maratona em 5 meses se quando eu corro 21 quilômetros eu acabo destruído o meu treino? Do outro lado, eu tinha um treinador experiente, que na verdade estava focado em metas menores, em vez de olhar para os 42 quilômetros. Ele me guiou passo a passo, preparando-me de 21 para o 24. Quando eu cheguei no 24, terminei o treino exausto e frustrado mais uma vez, porque eu esperava terminar aquele treino com energia suficiente para saber que eu poderia correr uma maratona. Mas, novamente, meu coach sabia que eu precisava focar nos 26 quilômetros primeiro. Mesclando corridas, treinos de força e descanso, ele me levou ao meu objetivo. E em junho de 2022, eu corri a minha primeira maratona no Rio de Janeiro. No início, eu estava frustrado, enquanto o meu coach estava animado, reconhecendo que eu estava progredindo, quilômetro a quilômetro.
Com o tempo, ele foi me ensinando a apreciar esses quilômetros percorridos, mesmo sabendo que o meu grande objetivo era uma maratona. Essa experiência casava perfeitamente com o livro do Michael Jordan e me ensinou muito sobre analogias entre esporte e carreira. Todo mundo que se forma em comunicação e marketing sonha em um dia ser um Chief Marketing Officer ou um CMO. Na época, eu era gerente quando comecei a fazer esse plano, mas admirava demais quem já estava nesse cargo. Mas ali havia todo um processo envolvido. Primeiro, eu precisava me firmar na carreira de gerente. Aquele era o meu primeiro quilômetro. Em seguida, a meta era me preparar para ser um gerente executivo, que seria o meu próximo quilômetro. Quando eu alcancei esse nível, eu cheguei cansado e desgastado, mas também mais forte e preparado. A partir daí, meu foco era me estabelecer como gerente executivo e me preparar para uma diretoria, que seria meu próximo quilômetro. Conforme fui avançando, esse ciclo se repetiu. O sonho de me tornar um CMO estava lá, mas a realização desse objetivo exigiu que eu fosse paciente, avançando quilômetro a quilômetro, evitando a frustração que vem quando você mira passos muito grandes. E para ilustrar bem o que eu estou te dizendo, olhem só para esse vídeo. Ele capta exatamente essa ideia de progresso gradual e como cada pequeno passo nos aproxima dos nossos sonhos. Mark the set, go. Okay, good job. Go back. Now, should I make it a little more difficult for him? Oh, you gotta jump. It is impossible for him to make it there and give me a high five without touching the floor. Now, I know his heart. He'll try, but it's not possible for him to do so. So let's unpack this for a second, fellas. Him giving me a high five is his long-term goal. Wanting to make it to the league, right? Wanting to get that big house and that beautiful family you talked about. But those pieces of paper represent your short-term goals. So in other words, you want to go to the league first. I got to make my middle school team, short-term goal. Then I got to make my high school team, short-term goal. Then I gotta get into college, short-term goal. And then I play really well and I make it to the league, high five. But what happens when you start to remove those short-term goals? Gets harder. And eventually, if you remove them all, it makes it impossible for you to reach your long-term goal. So stop telling me about what you want to do and show me the work. See, y'all want to go to the league, but are you putting in the work in the classroom right now? Y'all want that beautiful house and that beautiful car. You want that fine wife and all of these beautiful children, and you want this prestigious job. But, fellas, are you putting in the work right now? Because without those short-term goals, it'll be impossible for you to reach your long-term goal. Everybody got it? Mm-hmm. Let's talk about it a little more. Have a seat. Viu só, pessoal? É exatamente isso que estamos discutindo. Você está aqui comigo, falando sobre desenhar um mapa para ter um ano mais produtivo. Então eu tenho convicção que você quer continuar crescendo na vida. E eu também. E a gente se conhece, a gente tem sonhos grandes. E se a gente não souber as etapas que a gente precisa percorrer até lá, nós vamos tentar chegar muito rápido, subir a montanha com muita velocidade. É muito provável que a gente caia no meio do caminho, mas pela nossa determinação, a gente vai continuar tentando. O problema é, até quando a gente vai ficar fazendo isso sem chegar num nível de desmotivação muito grande? Por isso, vamos focar em desenhar pequenas etapas, que é o exercício que eu proponho que a gente faça juntos agora. Então, eu não sei onde você está assistindo esse episódio, mas pegue uma folha de papel e vamos desenhar o seu grande objetivo. Primeiro, nós vamos estabelecer o seu ponto de partida, que é onde você está hoje. Agora, desenhe uma linha que represente a sua jornada até o objetivo que você deseja alcançar nos próximos 3 a 5 anos. E então, quais passos precisamos percorrer? Por exemplo, eu quero fazer um Ironman, mas atualmente eu sou apenas um maratonista. Então vamos lá. Primeiro é definir esse objetivo.
fazendo um Ironman em 3 anos. Depois eu preciso montar o meu programa de treinamento. Na etapa 3, começar a pedalar. Na etapa 4, iniciar meus treinos de natação. Na etapa 5, participar da minha primeira prova de triatlo. Na etapa 6, fazer uma prova mais longa. Na etapa 7, completar um Ironman 70.3, que tem metade das distâncias, né? Então, para um Ironman completo é 42 km de corrida, 180 km de pedal e 4 km de natação. O Ironman 70.3 é metade disso. E assim, a gente vai desenhando. Antes de entrar nessa prova, eu preciso comprar a bicicleta, começar a pedalar e o mais importante, mirar um grande objetivo. Lembrando de celebrar cada vitória ao longo do caminho. Eu vou dar um outro exemplo que eu vivi recentemente quando eu me mudei de emprego. Era uma empresa totalmente nova, cheia de desafios. E meu sonho e minha visão era um dia contar grandes realizações que eu fiz nessa empresa, que é a Fluency Academy, a maior escola de idioma do Brasil, onde eu sou o CMO. E aqui vamos relembrar a frase que eu falei lá no começo: coisas boas levam tempo. Não adianta focar nesse momento. Então não adianta eu focar em contar grandes histórias e completar um grande ciclo. Eu posso ter esse objetivo, mas é importante montar um plano. E foi isso que eu fiz. Baseado na minha antiga experiência de trabalho, a Serasa, eu montei algo semelhante. Coisas que eu já vivi lá, que eu sabia que ia precisar viver aqui. Então, a primeira coisa era conhecer as pessoas do time e seus stakeholders, conhecer o negócio. A etapa 3, entender as necessidades desse negócio. Etapa 4, desenvolver um planejamento estratégico inicial. Etapa 5, montar o conceito do time para realizar aquele planejamento. Etapa 6, ir atrás dessas pessoas. Etapa 7, entrevistar e fechar as contratações. Etapa 8, ajudar na maturidade delas, passando pelo mesmo processo de onboard que eu passei. Etapa 9, desenhar um novo planejamento estratégico com essas pessoas. E etapa 10, ser feroz na execução. Esse é o meu mapa e esse é os pequenos passos que eu tenho que dar até o meu próximo objetivo, que é fechar um grande ciclo nessa empresa. Trazendo as pessoas certas, cuidando do onboard delas e tendo uma visão clara do planejamento. Você tem dúvidas que eu teria um ciclo de sucesso? Na Serasa, meu último desafio foi assim. Foi o lugar onde eu entrei como especialista e saí como diretor de marketing e produtos. E foi seguindo essa técnica, sendo especialista, mirando em virar coordenador, depois de coordenador para gerente, gerente para gerente executivo para diretor, e depois diretor de mais de uma área, que eu consegui chegar lá. E olha esses resultados que hoje me fazem olhar para trás e ter muita alegria em dizer que eu vivi um grande ciclo. Ao longo dos anos que eu trabalhei lá, nós saímos de 11 milhões de pessoas que haviam se cadastrado em nosso ecossistema para constar o CPF, o score, pegar crédito ou pagar dívidas, para mais de 90 milhões de brasileiros, ou seja, mais de 65% da população adulta do Brasil. Nossa audiência saltou de 50 milhões de visitas por ano para quase 2 bilhões de visitas. Nós saímos da 14ª posição de apps de finanças mais baixadas do país para a 3ª posição, estando à frente de grandes players como Bradesco, Itaú, que têm investimentos expressivos de marketing. Nós nos tornamos a marca Top Interest no Google, ou seja, a marca de finanças mais buscada no Google, à frente também dessas grandes marcas. Chegamos à audiência de grandes bancos, mesmo com investimento de marketing infinitamente menor. E em termos de marca, aumentamos todos os nossos indicadores positivos, comparando quem usava os produtos da Serasa versus quem não usava. Além disso, nós melhoramos a nossa saúde de marca nas redes sociais de 50% para 94%, analisando quantas pessoas falavam positivamente, de forma neutra e negativa da marca nas redes sociais. Tudo isso com um time 100% interno, sem agência de publicidade. Um time apaixonado, dedicado, com muita vontade de melhorar a vida dos brasileiros. Agora, veja isso correlacionado com a minha carreira. Veja que foi passo a passo e em cada etapa com microetapas para me preparar para a próxima etapa. Viu só a importância desse passo a passo? É por isso que a nossa jornada começa por aqui. Desenhe a sua jornada daqui 3 a 5 anos. Agora, desenhe o seu próximo passo. Se você é um analista, é ser um coordenador. Se você é um assistente, é ser um analista. E agora, comece a desenvolver os pequenos passos. Exemplo, se eu sou um analista e quero virar um coordenador, eu preciso desenvolver habilidades que o meu coordenador tem, entre elas, liderança. Mas calma, no próximo episódio, a gente vai falar sobre isso. O importante
importante é você ter desenhado os seus objetivos aí na sua folha. Se o seu objetivo era no esporte, a mesma coisa. Progressão contínua. Se você corre 10, quer correr uma maratona, precisa correr 11, depois 12, 13 e assim por diante. Aqui no link desse episódio, eu deixei o mapa que eu desenhei e te mostrei aqui durante a aula. Você pode fazer o download dele e personalizar com o seu. Basta criar uma cópia e editar o documento. Coloque ali seu próximo objetivo e faça esse teste de quebrar em pequenas etapas. Você verá a diferença que isso irá fazer. Mas calma, como eu disse, a nossa jornada está só começando. Falaremos mais sobre técnicas para ajudá-la a alcançar esse objetivo e definir essas pequenas etapas. Mas neste momento, já demos o primeiro passo. E cada um deles e cada conquista irá nos levar mais perto do que a gente quer. Agora que você já vai planejar a sua meta a longo prazo, dos pequenos passos que precisa para dar até chegar lá, vamos falar sobre como direcionar os seus esforços de maneira mais eficaz. Te vejo no próximo episódio. Antes de ir para lá, não se esqueça de fazer esse exercício. Ele é essencial para que o mapa dê certo. Um abraço e até mais.